mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Para onde estamos indo? É no contexto ainda da Copa do Mundo, sobre a qual conversamos em reflexão anterior, que eu quero hoje ir um passo adiante na pergunta que eu fiz então, o que está acontecendo, perguntando agora para onde estamos indo. Faço essa pergunta porque esta é, sem dúvida, a pergunta que está na cabeça de grande parte ou da maior parte da nossa população. Aquela parte que, como eu e você, que me acompanha nessas reflexões, constitui o que eu chamo de massa de consciência, que ainda consegue resistir à influência avassaladora da mídia. Sei que muitos prefeririam que eu voltasse a falar sobre a Copa, o resultado do último jogo, o assunto do momento, enfim. Mas acho que já existe gente suficiente falando sobre isto. Mesmo porque na mídia, que não se tem alienado do que acontece no Brasil além da Copa, essa mídia tem causado as mais diversas interpretações sobre o que está ocorrendo no processo político, com a queda contínua nas intenções de voto, antes em favor da presidente Dilma Rousseff. Desculpe se não me acostumo com esse nome em voga, a presidenta, até porque estão me perguntando comigo se eu devo, caso volte um homem a exercer a presidência, se eu devo me referir então ao presidente do Brasil, porque presidenta, presidentou, né? São essas inovações. Bem, eu quero me referir como a imprensa se refere à queda das intenções de voto para a presidente Dilma Rousseff, teimosamente diminuindo de pesquisa em pesquisa os que eram a favor dela. No entanto, essas intenções de voto não têm sido transferidos em quantidade significativa aos candidatos da oposição. É esse fato que me preocupa, na medida em que ele permite deduzir que o povo, em suas expectativas, caminha muito à frente dos candidatos. E por isto, porque os candidatos não percebem que o povo está muito à frente de suas propostas repetitivas e pífias. Por isso os eleitores engrossam o contingente dos votos em branco, dos votos nulos e dos votos dos indecisos, contingente que permanece acima de 30% do eleitorado, percentual que acontece nos países onde o voto não é obrigatório, mas que é muito estranho que aconteça no Brasil. Este é o fato mais grave e mais doloroso. Esta gravidade, por mais que o marketing oficial, esse que é pago com o nosso dinheiro para nos dizer meias verdades, meias mentiras, ou sei lá, mentiras inteiras, por mais que o marketing oficial queira minimizar, constitui expressão
do descontentamento do povo em relação ao governo e constitui também a prova evidente que a oposição tem se mostrado incapaz de oferecer uma proposta alternativa, uma proposta de governo que represente um projeto para o Brasil, identificando-se assim com o próprio governo. A oposição não tem ido além de debater e propor as mesmas ações pontuais e conjunturais, variando apenas na intensidade ou na dimensão com que querem aplicá-las ou modificá-las, mais ou menos de acordo com aquilo que os marqueteiros indicam que é o que os eleitores desejam. Nada de novo. São as eternas variações sobre o mesmo tema. O mais grave, meus amigos, é que esta falta de sintonia entre as propostas do governo e da oposição em relação às expectativas da sociedade ameaça se transformar em descrença nas instituições. E a descrença nas instituições constitui o caminho aberto para o caos ou para a instalação de ditaduras de toda ordem, como nos ensina a história, e vemos acontecer a cada dia no mundo, ou na nossa América Latina, como aconteceu em Cuba, ou no Brasil, ou no passado, ou está acontecendo hoje na Venezuela, como mais um doloroso exemplo. Confirmada esta ameaça, ainda nesta semana passada, foi divulgada pesquisa nos Estados Unidos, onde ficou demonstrado um índice médio de descontentamento da população brasileira em relação à situação do país, superior a 70%. A pesquisa considerou como indicadores para chegar a tal índice a situação da educação, da saúde, da segurança, da economia, os serviços públicos, a ética, entre outras realidades que estão vivendo os brasileiros. Por que nem o governo nem a oposição são capazes de responder à nação de forma convincente de que tal realidade pode ser modificada? Por quê? Essa é a pergunta que deixo no ar, enquanto convido ao desafio de responder essa questão, especialmente a você, meu amigo, minha querida amiga, já associados ao grupo Participação e Solidariedade, e a você que tem nos acompanhado no nosso site www.participaçãoesolidariedade.com.br. De minha parte, retornarei ao assunto em próxima reflexão, pretendendo mostrar que tais distorções poderiam ter uma melhor interpretação e um melhor encaminhamento dentro das análises e propostas contidas no livro Participação e Solidariedade e na correspondente Carta por uma Civilização Participativa e Solidária. Lá nos encontraremos em seguida, meu amigo, minha querida amiga. No hay más fronteras diferenciando la necesidad humana. Solidariedad, solidarity, la solidarité, solidariedad. Solidariedad, solidarity, la solidarité, solidariedad. Somos um só país. In our heart we are a community. El eterno nación cancel. En nuestro corazón somos un solo país. Solidariedad, solidarity, la solidarité.